Carlito, Homem de Sá. Carlito, a gente está aqui em plena UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Não por acaso, porque você estudou aqui, correto? Sim, estudei. E você fez qual curso? Eu fiz letras, bacharelado em estudos literários de português. Bem, eu acho que pelo curso que você fez, a gente já entende que então em decorrência de uma paixão aí pela língua portuguesa. Sim, também. E pela literatura. E pela literatura. E você foi alfabetizado com quantos anos? Eu comecei com 7, mas estudei somente alguns meses e comecei firmemente com os 9. Aos 9 anos. Aos 9. Conversações já começou. Tem um detalhe, você não é de Belo Horizonte, você é de que cidade? Eu sou natural de Caratinga, mas cresci em Barbacena. Em Barbacena. E você veio para BH com que idade? Com 9. Aos 9 anos. E essa sua vinda para BH, pelo que você me disse, ao telefone, tá, moçada? Antes a gente conversou. Quando você veio para BH, você veio para estudar num internato. Sim, correto. E aí é que entra a sua relação com a literatura. Antes de vir para o internato, eu já gostava muito de ouvir histórias. Tinha uma prima que foi alfabetizada anteriormente, e ela me contava muitas histórias, lia muito para mim. E os meus avós também, eu gostava de ouvir eles contar histórias, sempre tive um encanto muito grande por ouvir. Inicialmente tenha sido talvez um refúgio por conta da minha saudade da família. Eu sofria muito com a distância da minha mãe, que eu só encontrava nas férias e em feriados. E quando eu comecei a ler e dominei a leitura, enquanto eu lia eu me esquecia de tudo, então eu mergulhava ali no universo que as histórias descortinavam e me desligava do mundo, inclusive das minhas dores, da saudade. Então, voltando ao passado desse menino lá de 9 anos, você lembra algum livro ou alguns livros que de repente você começou a ler sozinho ali no internato e que foram muito importantes para você? Lembro de muitos, assim, lembro nessa fase inicial que foram muito marcantes. Primeiro teve a fase que eu gostava muito de Monteiro Lobato, então eu li os livros infantis de Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, Reinações de Narizinho. Teve uma fase que eu gostava muito de memórias de quando os objetos que falavam, objetos e animais. Então tinha o Origens Lessa, tinha a Greve das Bolas, que eram as bolas que estavam se manifestando, tinham sentimentos. Você está falando de uma série de autores de livros aí, algum deles, ele falava do universo do cego? Eu li um que falava do universo dos cegos, que chama Com a Ponta dos Dedos e os Olhos do Coração. É a história de eu também não lembro o autor, mas é a história de um menino que ele tinha uma avó que era cega e aí tinha que fazer um trabalho na escola por conta da passagem do cometa Halley, e aí ele faz um trabalho de forma a tornar acessível ao tato para deficientes visuais esse cometa e o movimento desse cometa, e ele faz pensando com muito carinho na avó. E eu achei muito lindo, muito bonito o nome do livro, como Com a Ponta dos Dedos e os Olhos do Coração, remetendo justamente a esse sentimento da criança de tornar palpável, mais próximo para a avó, uma coisa que ela não poderia ver com os olhos, mas que ela poderia encontrar outras formas de perceber, de captar. Robin Hood, adaptado por Maurício Veneza, ilustrações Vini Moreira, porque é importante falar dos ilustradores também, né?
Esse livro aqui, claro que você trouxe por um motivo X. Conte-nos. Dentro da interação, desse processo de interação entre pessoas que enxergam e que não enxergam, esse é um trabalho mais recente, mas que já tem muitos autores, muitas obras que trazem duas escritas. Então você tem um livro em braille e tinta, e você tem desenhos em alto relevo. E no começo da alfabetização eu sentia um pouco de falta de contato com desenhos, e até hoje eu tenho uma dificuldade de tocar um desenho e pelo tato identificar, porque o tato não te traz aquela visão do todo. Você tem que sentir as partes para depois chegar ao todo, tateando ponto a ponto, parte a parte. Como é que vocês lidam com a questão das cores? Porque o universo infantil ele é lúdico, ele é colorido. A cada livro que vem colorido, vocês têm as descrições de que cor tem ali e vocês conseguem fazer a associação daquela cor com o que exatamente? Sim, a audiodescrição ela tenta ver o que é mais relevante. Então, por exemplo, se a cor da roupa de um personagem eles costumam descrever, mas isso varia de acordo com se eles consideram relevante descrever a cor ou não. Agora, a questão do nosso contato com a cor também é muito pessoal. Para os cegos que nunca enxergaram nada, mesmo tentar imaginar, e mesmo assim é muito abstrato, eu não sei se é possível imaginar. Eu não posso falar porque eu já enxerguei cor. Eu nunca enxerguei muito mais que isso, mas eu enxergava cores, claro e escuro, cores e vultos. Então eu me lembro bem das cores mais fortes, branco, preto, azul, amarelo, verde. Me lembro bem de quando eu era muito novinho, por exemplo, eu adorava brincar na grama, virar cambalhota na grama. Então eu lembro de ver o verde ali bem pertinho dos olhos naquele momento de virar, e é a minha cor preferida, o verde. Agora, então, eu vou te dar uma notícia que você já deve ter percebido. A gente está embrenhado no verde. Pode ficar feliz, tá? Sim, eu sinto o cheiro da seiva, das plantas. E o ar mais fresco, mais agradável, isso tudo faz parte do verde. É uma outra forma de sentir o verde também, talvez. Tratou logo de aumentar os impostos que os camponeses pagavam. E enquanto o povo passava por muitas dificuldades, mal tendo o que comer, os nobres que apoiavam o príncipe viviam na fartura, fazendo banquetes e ostentando ouro e joias. Carlito, mas você falou que enxergou cores, então você não nasceu totalmente cego. Não nasci, era bem pouquinho, vestígiozinhos assim, mas o suficiente para eu ter esse privilégio de conhecer as cores. Ah, entendi. E você perdeu a visão totalmente com que idade? Foi muito lentamente e muito gradativo, mas eu acredito que com 9, 10 anos eu já não enxergava mais nada. Entendi. Bem, e voltando então aos nossos escritores, você mencionou Ana Maria Machado, né? Que Ana Maria Machado também ela é clássica na infância, né? Acho que quem não sei se tem uma criança que não leu pelo menos um livrinho dela, né? Sim, é verdade. A forma como ela escreve, a forma como ela consegue assimilar o universo infantil, eu acho que ela consegue, talvez, como Ruth Rocha, por exemplo. Não sei se você conhece e gosta dos trabalhos da Ruth Rocha. Sim, eu conheço trabalhos. Conheço um poema também. Eu até declamei um poema dela uma vez que chamava Medo de Ridículo. E você lembra de cabeça? Um pedaço, era assim: todo mundo tem seus medos, de escuro ou de furacão, de cachorro ou de galinha, de polícia ou de ladrão. Mas o medo mais terrível é de fazer, de repente, um papel muito ridículo no meio de toda a gente. Aí vai falando do ridículo. Ridículo dá mais medo do que fugir de avião, do que dar trombada em poste, do que tiro de canhão. Dá mais medo que fantasma, mais medo até que dentista. Mais que cair de cabeça, que trombar com terrorista. É um poema grande e eu acho que eu soltei um pedaço, inclusive, mas porque eu não me lembro mais. Eu devia ter uns 13 anos quando eu
quando eu decorei para um recital. E ela é um poema muito bem-humorado, muito divertido, ele como um todo, assim, e muito rico. Fala de vários tipos de ridículo, assim. Quem é a autora mesmo? É a Ruth Rocha. Você estava falando de livros que são livros físicos, né? Livro no papel. Já que estamos no século XXI, como é que está? Quais outros suportes, né, vocês têm para ler? Os aparelhos, eles têm o programa que já vem de fábrica, né? Os Androids já têm em acessibilidade o Talkback, que faz a leitura de tela, e o iPhone tem o VoiceOver. Que é esse aqui. Que no caso, o que está comigo é um iPod, é bem parecido com o iPhone, só não tem chip. Ele fala, então eu posso, em relação aos livros, eu posso ouvir um livro tanto pela leitura de voz, quanto com a linha Braille conectada a ele. Como é que ele funciona? Deixa eu ver um pouquinho. Terça-feira, 14 de agosto. Terça-feira, desbloquear. Eu vou desbloquear aqui a tela. Bom, e aí aqui eu já estou em um livro, em um aplicativo que é o Kindle, que é um aplicativo que eu uso muito para ler livros. E ele está aberto aqui em um livro, O Grande Sertão Veredas, que é um mundo especial para mim também. Uau! E eu já deixei ele aqui na tela. Posso colocar ele para ler um pouquinho? Por favor. Na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse-lhe contar, reticências, bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até, nas crianças eu digo. Pois não é ditado, menino trem do diabo. E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, reticências, estrumes. Reticências, ou diabo na rua, no meio do redemoinho, reticências, a figuração. E para, digamos assim, atualizar com os títulos, com os livros, como é que funciona? Você mesmo consegue fazer? Precisa de uma pessoa que tem visão para fazer? Não, aí é bem dependente. A gente consegue fazer, é muito raro alguma coisa que a gente não consiga fazer. Mas é quando é algum site, que tem alguns sites que tem alguns problemas de acessibilidade com o aplicativo, enfim, a acessibilidade às vezes. Mas na maioria das vezes, em relação aos aplicativos, por exemplo, o Kindle, ele é bem acessível em relação a comprar novos títulos, e também você tem a possibilidade de enviar para o seu e-mail Kindle, e aí ele fica disponível para leitura. Então se eu tenho um livro em formato doc, eu posso mandar pro aplicativo e já ler, ele já vai aparecer lá para eu poder ler na tela do celular com esse aplicativo de voz ou com a linha Braille. Que bom! E no seu aparelho aí já tem quantos livros? Nossa, tem centenas, tem muitos livros. Agora você nos mostrou esse aparelho que nós temos o áudio, né? O livro sendo você ouve a descrição dos livros, e tem a linha Braille, que é um outro aparelho que eu queria também conhecer. Bom, a linha Braille, isso aqui comigo, ela tem uma linha que além dos vários botões, ela tem essa linha onde é projetado, são projetados os pontos mesmo, que imitam perfeitamente o Braille, como se fosse num papel, né? E agora ela está desligada, mas quando a gente liga, eu estou ligando ela aqui. Sim. Pronto. Aí os pontos que ficam, que agora, como ainda ela não está conectada com nenhum aparelho, está mostrando só o nome dela, que é Focus 40, e a porcentagem da bateria, que é, no caso, 83%. Isso está aparecendo aqui em Braille com pequenos pontinhos que imitam perfeitamente os pontinhos do Braille. E aí, quando conecta ela com o iPod, tudo que está na memória do iPod, ela projeta aqui nesse espaço. Podemos conectar Por favor, o iPod está aqui. Obrigado. Aí eu vou então tirar a voz do iPod, porque uma vez que ele conecta com ela, não tem necessidade da voz mais, certo? Correto. Eu posso
eu já tirei a voz e aí eu vou desbloquear então pra gente poder... E aí eu já não preciso mais do iPod, se você quiser até ficar com ele. Por favor. Porque aí agora eu... Ai, pronto, obrigado. Aí agora tudo que tá aí no iPod já está sendo projetado aqui. O texto que tá aí na tela é o texto do livro, né, que já estava. Então ele está sendo projetado aqui na linha Braille. E aí eu vou mudando, tem o comando, o botão para mudar de linha, para voltar, para avançar página. Dá para fazer tudo por ela mesmo. É um livro, é como se fosse um livro físico, né? Sim. E então todo esse conteúdo do iPod, ele foi transportado para aí. Ele está sendo lido aí também. Quando eu mudo de linha, ele vai recolhendo os pontos da linha anterior, projetando da linha seguinte, de forma bem rápida, bem dinâmica. Entendi. Mas você então, agora então nós não temos mais o recurso da voz. Então você tá lendo pelos pontinhos, não é isso? Sim. Correto. E agora, por exemplo, o que você está lendo? Vamos lá. Melhor, se a repare, pois num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa que se come comum e a mandioca brava que mata? Agora, o senhor já viu uma estranheza? A mandioca doce pode de repente virar a zangada, motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas, vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma, toma peçonhas. Então, se você continua lendo O Grande Sertão Veredas, que você tinha começado aqui. Sim. Né? E esse livro aqui, A Rosa do Povo, esse livro nós temos, você sabe me dizer quantos poemas e quais, e os que você gosta mais? Ele não tem tantos poemas conhecidos, muito populares, assim, que são muito divulgados, que estão o tempo todo na mídia, digamos assim, mas ele tem muitos poemas muito bons, assim. Não, então já gostei, porque se aqui nesse livro tem poemas que não são tão falados, o legal é isso, né? A gente socializar e levar para o público coisas, né, o mais diferente possível. Então a sua missão agora é ler, vou te emprestar o seu livro para você ler alguns diferentes pra gente. Procura da poesia. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. Nós temos aqui, você pode me emprestar esse seu livro, você me empresta e eu te empresto. Esse outro que tem uma encadernação muito interessante, que é de um cara fera, Humberto Eco, O Nome da Rosa. Sim. Falemos de Humberto Eco. Aliás, eu não vim para falar, eu vim para ouvir, você que vai falar. Esse livro ele é um livro de Portugal, é um livro antigo, ele é de 1988. Quase a minha idade, então. A gente vê até pela cor da página, o pessoal de casa deve estar vendo, você vê que é uma encadernação antiga, ele já está amarelado, ele já carrega uma história, né, em si. Sim. Além da história que Humberto Eco conta, esse livro aqui já tem uma história. O que me marca nele é a forma como ele trabalha com a Idade Média, né? Como o Humberto Eco do nosso tempo consegue se deslocar realmente de forma tão rica para aquele período e trazer toda aquela riqueza, a riqueza de costumes, de paisagens, mas assim, de esculturas, de objetos, mesmo de ervas, de alimentos, toda essa atmosfera reconstruída da Idade Média de uma forma tão bem feita, assim, tão especial, tão verdadeira, tão viva, né? Mas retomar o fio, o meu conto, que entre monge fenecente
demora-se demasiado nos marginalia. Diz antes que chegamos ao grande portal da abadia e no limiar estava o abade a quem 2 noviços seguravam uma pequena bacia de ouro cheia de água. É um braille abreviado, que a gente chama, ele é um pouco código. E às vezes ele é um pouco mais difícil de ler por conta desses códigos, assim. E eu perdi um pouco a prática, tinha um bom tempo que eu não lia livro abreviado. Entendi, outro desafio, né? É. Você comentou comigo que você tem um livro, né, que te marcou também, dentre tantos outros, que é A Cabana do Pai Tomás. Eu também sou apaixonado por esse livro, pela história, mas, repito, quem veio aqui para falar foi você, não sou eu. Então, fala um pouco para quem não conhece esse livro, essa história, essa autora. Bom, A Cabana do Pai Tomás, ele é um livro que eu li em braille, né, no São Rafael, quando eu estava mais ou menos na 5ª série. É de uma autora, eu sempre me confundo se ela é britânica ou norte-americana. Ela é americana mesmo, Harriet. Eu acho que ela é americana. Ela escreveu numa época que estava sendo muito debatida as questões abolicionistas. Tem 2 histórias que acontecem paralelas, que são a história do pai Tomás, que era um escravo, um senhor mais velho, e ele é vendido, e juntamente com outra escrava do mesmo fazendeiro, eles eram do mesmo fazendeiro, a outra escrava, ela tinha um filho, e aí o filho era uma criança de uns 5 anos, muito viva, muito esperta, e a criança é vendida, então junto com o pai Tomás, e aí o livro vai retratar a história dos dois, mas me marcou muito a história do Tomás e a história da escrava, que diferentemente do Tomás, que aceita, que vai passivamente, ela decide fugir para não ser separada do filho, porque o filho foi vendido e ela não. Então, para não separar, ela foge na esperança de chegar ao Canadá, ao estado do Quebec, onde já não havia escravidão. E a gente está falando aí do século XIX, né? Final do século XIX, o período em que foi escrito. A gente está falando do período da Guerra de Secessão, né? Sim. Esse rompimento aí, esse rompimento entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse livro, eu acho que ele tem uma importância muito maior do que contar a história, mas ele teve uma interferência, uma influência direta em ajudar a mudar aquela história, né? Então, eu acho que ela foi de uma felicidade enorme, e olha que a autora não era negra, né? Era uma abolicionista, mas era uma figura branca, mas que era sensível à causa.